Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu queria dizer para os irmãos que essa noite foi longa. Eu passei a noite toda acordada, sentindo muitas dores. Eu sofro de fibromialgia e quando ataca é só Jesus. Mas eu estou feliz, porque durante essa noite em que eu não dormi, em que eu passei a noite exatamente nessa cadeira, sentada, eu aproveitei para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus e, acima de tudo, para conversar com Deus. E você? O que você tem feito na sua vida, nos seus momentos em que você está só, nos momentos em que você tem essa oportunidade, como eu tive essa noite? E eu sou grata a Deus por Ele não me permitir dormir, porque eu pude sentir a presença do Senhor. Eu pude sentir Ele aqui pertinho de mim, me mostrando a revelação da palavra, palestrando comigo. Foi uma noite gloriosa em que a presença do Senhor se fez presente. No momento que eu não conseguia dormir, eu estava sentindo dores, mas de repente aquela dor se tornou em nada, porque a presença do Senhor, ela foi muito real na minha vida. Foi algo tremendo, sobrenatural, algo maravilhoso, glorioso. E quantas vezes Deus ele tem te despertado na noite, na madrugada, e você não tem entendido que é Deus querendo fazer contigo uma nova aliança, que é Deus sentindo falta daquela intimidade que você tinha com Ele, é Deus sentindo falta de ouvir a tua voz, de ouvir o teu clamor, de ver você deitado no colo dele, porque ele é Pai. E como Pai, eu deito no colo do Senhor, sim. Eu converso com Ele naturalmente. Eu conto para Ele o que está me assolando, o que está me entristecendo, o que está me machucando. Eu conto para Ele as dores que eu passo, não só com essa enfermidade, mas como outras, a qual eu fui acometida. Eu não preciso ficar falando da minha vida para outras pessoas. Eu tenho um Pai que me ouve. Eu tenho um Pai zeloso. Eu tenho um Pai que Ele ouve e Ele entende até mesmo o meu gemido. E esse Pai, Ele traz uma alegria, uma paz no meu coração. Sabe que a dor, ela não é suficiente para tirar a alegria. Ela não é suficiente para tirar a minha paz. Ela não é suficiente para me deixar o dia inteiro bicuda, carrancuda, não. Os meus filhos acordaram, eu estava sentadinha aqui, sorrindo, brincando, conversando com eles e sentindo dor. E aí, de repente, a minha filha diz: mãe, só você mesmo. E eu disse: não, é só Jesus. Porque se não fosse Ele na minha vida, certamente esse sorriso não estaria nos meus lábios agora. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria chegado até aqui. Se não fosse Ele, certamente eu não estaria aqui falando contigo esta palavra. Então eu quero te convidar neste dia, que você possa elevar o teu pensamento a Deus, que você possa tirar os momentos que você tem livre para falar com Deus. E os momentos que você não tiver livre, que você estiver fazendo algo, você também pode falar com Deus. Sabia? Enquanto você trabalha, fala com Deus em espírito. Enquanto você está fazendo algo para alguém, continua falando com Deus em espírito. Porque se você colocar Deus no começo, certamente haverá um meio e um fim glorioso, para que o nome dele seja glorificado e engrandecido. Então não perca o seu tempo. Não perca o privilégio que você tem. Porque muitos não tiveram esse privilégio no passado. Mas o véu do templo se rasgou ao meio. E Deus trouxe essa oportunidade para mim e para você. Que nós não venhamos desperdiçar essa oportunidade. Que nós não venhamos colocar em nossos lábios apenas tristeza. Apenas coisas que não agradam. Que nós não venhamos colocar nos nossos lábios apenas momentos de angústias. Mas que nós possamos ter um canto de alegria sempre nos nossos lábios. Um sorriso verdadeiro, independente da dor, da adversidade, da luta. Que nós possamos entender que se estivermos na fornalha, o Senhor será assim como foi como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se nós estivermos dentro da cova do leão,
certamente o Senhor será conosco, como foi com Daniel. Se nós estivermos passando por qualquer que seja o problema, a certeza de que a presença de Deus é real na nossa vida, ela faz toda a diferença. Ela faz com que nós não venhamos desfalecer o nosso rosto, que nós mantenhamos esse brilho do Espírito Santo, que nós mantenhamos a alegria de viver, que nós mantenhamos a alegria de servir a um Deus que tudo pode, porque nós sabemos que as nossas lutas não são nossas, é dele. Nós sabemos que as nossas pelejas nós não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. Então nós devemos apenas nos calar. Nós sabemos também que quando Deus entra na peleja, Ele entra para nos dar vitória. E nós temos a convicção de que nós não temos que correr atrás das bênçãos, porque essas terão que nos alcançar. Então quando você tem a certeza do Deus que você serve, quando você tem a certeza da sua vida com Deus, você também tem convicção que por mais difícil que esteja, uma hora a bênção vai ter que te alcançar. Você está sempre um passo à frente da sua vitória. Você não precisa correr atrás das bênçãos, pois as bênçãos te alcançarão. Que Deus possa, nessa manhã, encher a sua vida de paz, de alegria. Que esse Espírito Santo que está envolvendo a minha vida, que está me enchendo nesta manhã, Ele possa encher a sua vida também. Não só nesta manhã, mas em todos os dias da sua vida. Tem um louvor que eu gosto muito, que fala assim: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Nós nos alegramos ao Senhor independente de qualquer situação, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tenha um excelente dia na paz do Senhor Jesus e um abraço fraterno da pastora Ana Paula Oliveira. Deus abençoe sua vida.